mais um episódio. E hoje qual vai ser o nosso percurso? É também um percurso do meu cotidiano. Hoje a gente vai sair daqui da Jabutiana, né, dessa avenida aqui, até o bairro São José. E a gente vai passar por uma avenida que é muito conhecida aqui em Aracaju. Ela corta toda a cidade, né? Só que ela corta, não toda a cidade, né? Mas metade de Aracaju. Corta de norte a sul. Então, nesse episódio a gente vai passar por ela, por uma parte dela, né? Mas eu não vou fazer um guia de percurso falando sobre as ruas, informações de lugares e etc. Mas vamos fazer mais uma conversa a bordo. E o que é que eu quero tratar nesse vídeo? Como sempre, falo em todos os episódios, né? Não são reflexões filosóficas, nem são reflexões acadêmicas, não retratam os meus conhecimentos técnicos, e sim reflexões aleatórias de um cidadão comum, nascido no século XX e existente na primeira metade do século XXI. O que eu quero tratar hoje é um vídeo noturno, então há mais um clima mais especial para falar do assunto. O que eu quero tratar é sobre extraterrestres, né? Sobre vida fora da Terra, sobre a presença de OVNIs, de objetos voadores estranhos nos céus, principalmente à noite, sobre abduções, experiências, contatos com seres de outros planetas ou de outras dimensões. Então, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho sobre o tema, porque esse é um tema que sempre me causou muita curiosidade, muito interesse. Eu sempre assistia, né, quando eu era criança, nos anos 90, e mais quando eu era adolescente, nos anos 2000, aqueles documentários que passavam em alguns canais, né, Discovery Channel, o History Channel, até mesmo algumas reportagens especiais no Fantástico da Globo ou no Jornal Nacional, enfim, na imprensa, na mídia em geral sobre o tema, né? Ou quando eu lia na banca de revista, né? Eu acredito que a geração Alpha não sabe o que é isso, e a geração Z tem lembranças vagas sobre o que é uma banca de revista. Mas eu via a revista UFO, era uma revista específica sobre isso, né? E quando eu era criança, adolescente, até mesmo durante uma parte da juventude, eu acreditava e eu tinha muito medo disso. Eu imaginava como seria se eu tivesse uma experiência com um OVNI, ou se eu tivesse uma experiência de contato imediato, né? Se eu fosse abduzido, sequestrado por seres extraterrestres, conduzido coercitivamente, né, para uma espaçonave, enfim, ele tivesse chips implantados dentro do meu corpo ou algo do tipo, né, que é o que acontece em muitos filmes. Então isso me aterrorizava. Muitas vezes eu ia dormir e toda hora ficava com medo, pensava, meu Deus, e se eu acordar e de repente tiver um ser estranho, né? E sempre a imagem que eu tinha do extraterrestre era aquela imagem estereotipada, né, do cinema estadunidense, né, aquele extraterrestre humanoide com a cabeça desproporcional, com olhos grandes, enfim, um estereótipo, né, da mídia. Então eu imaginava que eu poderia acordar e ser abduzido, ou estar numa rua escura, de repente aparecer uma aeronave vinda de outro planeta, um disco voador, uma orbe estranha, e eu ser sugado para ela. Enfim, todas essas experiências sobrenaturais e estranhas, né? Mas com o tempo, né, eu fui ficando mais cético sobre isso,
E eu fui refletindo uma primeira constatação na minha vida. Eu nunca presenciei o fenômeno de um objeto voador não identificado. Não conheço quem tenha vivenciado, né? A minha mãe disse que já observou uma luz estranha uma vez há muito tempo no céu. Mas foi só uma observação dela. Mas nunca presenciei, nem inclusive Sergipe é um estado que não tem muitos relatos, né, de histórias ufológicas. É um lugar que não tem. É muito raro. Se procurar no Google sobre histórias de abduções, é algo que talvez nem encontre em Sergipe. Para quem tem medo, isso é uma maravilha, né? Sergipe, pelo menos, você não vai ter o risco de ser abduzido por um ET à noite. Em regra, né? Mas eu fui vendo que, primeiro, além de eu não conhecer ninguém, mas isso é irrelevante, né? O fato de eu não conhecer alguém que já foi abduzido, que presenciou um fenômeno OVNI, ou AP, né, como chamam, significa que não existam, não ocorram, até mesmo aqui em Sergipe. Mas uma reflexão que eu tenho, né, é justamente sobre quando a gente pensa no universo, né, e a gente pensa na distância entre as galáxias. Primeiro, que se existisse, né, a meu ver, uma civilização inteligente ou desenvolvida a ponto de ter espaçonaves que entrasse no nosso espaço aéreo, que fosse capaz de ter uma tecnologia tão avançada, eles não ficariam só com pequenos sequestros, com pequenas aparições, e sim estabeleceriam, ainda que não fosse um contato civilizacional, mas entrariam em algum conflito. Isso seria inevitável. Não que a gente analise, que eu analise outras civilizações com o olhar da nossa civilização, mas que seria algo inevitável. Não teria por que uma civilização tão avançada não querer influenciar de alguma forma a nossa, né? Então, isso já é algo estranho no primeiro caso, né? E o fato de não existirem, né, de astronomia, né, até agora não demonstrar que nos arredores cósmicos do planeta Terra, né, no sistema solar, nos sistemas planetários próximos do nosso Sol, da nossa estrela, tenham civilizações que tenham deixado algum rastro tecnológico, né, de alguma maneira observável, nossos telescópios, enfim, não há de fato uma presença tão massiva, né? Essas experiências, elas sempre têm uma aura de misticismo, uma aura de mistério, que quase sempre é muito difícil de você comprovar. Mas existem pessoas que passam por hipnose, mas... E aí quem for da área pode muito bem explicar, isso eu não sou, né? Estou falando como leigo, mas muitas vezes a mente pode criar algumas memórias e confundir, né? A ponto de a gente ter lembranças de momentos, né? Ou a gente pode ter tido alguma outra experiência que não seja propriamente física, mas sim alguma experiência espiritual, não sei, para aqueles que acreditam, ou a própria mente criar. Então, eu acredito que é muito difícil, né, em vários aspectos, até porque para a nossa civilização humana existir demorou muito tempo, né? Para uma civilização atingir um nível tecnológico, primeiro se formar em um planeta. O planeta reunir as condições para abrigar alguma espécie de vida biológica complexa e inteligente, é algo muito demorado, algo muito raro. Então você imagina duas civilizações se encontrando, né, num período de tempo desse, tão próximo, coincidirem. Isso é algo muito raro, é algo, né, que não há como. A gente tem que lembrar não só que as distâncias no universo são colossais, né, da ordem sempre de milhares ou milhões de anos-luz. Lembre-se, o tempo da luz de se deslocar em um ano. Então, mesmo que a gente atingisse a velocidade da luz, que ao menos nos conhecimentos de física hoje é o máximo que se pode atingir no universo, ainda assim a velocidade da luz ela é muito lenta, muito
muito lenta para a gente se deslocar. Lembre-se que a estrela mais próxima da Terra, né, Alpha Centauri, está a mais ou menos 4 anos-luz, se não me engano, né? É muito distante, né? E outras estrelas. Então, para uma civilização encontrar outra e ser possível interagir dessa forma tão frequente, tão rotineira, né, seria necessário que houvesse essa coincidência tão rara de fatores, de civilizações próximas. Então, mas os fenômenos OVNI acontecem. Bom, eles até podem acontecer, mas não necessariamente essas visitas ou essas interações partem de civilizações localizadas em outros planetas. É possível que seja algo daqui do planeta Terra. Então, a gente não... É algo assim que eu acredito que seja muito difícil, né, de esses contatos realmente serem o que a gente imagina. Podem ter outras origens, acredito que sim. Não estou negando que os fenômenos existem, mas talvez, e a meu ver, não são de outros planetas, ao menos nessa dimensão em que a gente vive, nesse universo que a gente vive. Existe vida fora da Terra? Na minha visão, certamente. Isso eu acredito que seja algo de 99,9% de chance de existir vida fora da Terra. Porém, duas civilizações se encontrarem, dadas as distâncias físicas e temporais, a meu ver, é algo muito improvável. Veja, não só a distância física, mas a distância temporal. Lembre-se, para uma civilização existir, muitas vezes demora milhões ou bilhões de anos. Então, uma civilização ela pode ter existido 500 milhões de anos atrás. A nossa não existia. Então, até existia, eu poderia ter visitado o planeta Terra, né, durante as várias eras geológicas. Imagine que alguma civilização visitou a Terra, por exemplo, no período, na era paleozoica, né, no período permiano, no carbonífero, enfim, ou mesmo no período na era cenozoica. Imagine que visitou o planeta no período Jurássico, Cretáceo, ou mesmo, né, eu errei, né? No caso, eu falei na era Mesozoica, né? No caso dos dinossauros, mas na era Cenozoica, no início da era Cenozoica, quando ainda não existiam nem sequer os ancestrais da nossa espécie, né, eles não iriam ver uma vida, ao menos inteligente, sob a nossa ótica complexa. Iriam ver vida complexa, biológica, mas não uma civilização a ponto de interagir de alguma forma. Não significa de ser compreendido. Então, a meu ver, as distâncias físicas e temporais são impeditivos. Por isso que eu acredito que essas interações com OVNIs, essas abduções, podem ter explicação em outras causas, mas não na visita de seres extraplanetários, vindos de outros sistemas planetários, vindos de outras galáxias, ou mesmo daqui da Via Láctea, né, vindos dos planetas próximos. Já foi comprovado que não existe civilização, ao menos lá. Júpiter é um planeta gasoso, Saturno, Netuno, Urano, né? Marte é um planeta estéreo, Vênus é um planeta impróprio para a vida, já que é um planeta que tem uma temperatura muito alta. Enfim, é sobre isso que eu queria refletir hoje, né? Já estamos chegando no nosso destino, então eu queria me despedir, né, de vocês, agradecer, né? E espero que vocês estejam gostando. Se você gostou, deixa um like, comente, principalmente comente, diga o que você achou de tudo isso. E na próxima carona a gente se encontra, talvez narrada ou não.